ouvir vocês ao mesmo tempo, tá? Então, qualquer manifestação, assim, fiquem inteiramente à vontade para se pronunciar, ok? Deixa eu aqui compartilhar com vocês. E fazer um ajuste aqui na minha resolução. Ok, Daniele voltou. Daniele, eu te perguntava, você está me ouvindo, Daniele? Agora eu estou lhe ouvindo, sim. Desculpa, caiu, professor. Não, perfeito, perfeito. Tá, você fez um apanhado assim bem interessante, trazendo alguns conceitos centrais da epistemologia de Thomas Kuhn, Daniele. Eu perguntei para você se algum conceito, alguma ideia, algum princípio te chamou mais atenção dentre todos eles, dentre todos que você abordou. O que me chamou mais atenção é o que é o paradigma, né? Que ele ressalta ali que é um conjunto de saberes e fazeres. Uhum. Isso aí que me chamou mais atenção. E relacionando com o campo da educação, ele pode pensar que o paradigma atual, no caso, o paradigma atual hoje seria na educação o ensino, né? Uhum. Muito bem, Claro muito bem. que a gente começa a ler e começa a procurar mais temas e a gente vai atrás, e é bem interessante. Uhum. Até mesmo naquela outra componente, o senhor já tinha abordado sobre Thomas Kuhn, né? Uhum. A integração das ciências, né, professor? É isso. É, acho que química integrada, né, Daniele? Oi? Foi química integrada, se não me falha a memória, foi química integrada, né? Acho que foi isso. O Isso. senhor eu já tinha feito um apanhado, a gente já tinha trabalhado sobre Thomas Kuhn, né? É exatamente isso. Ele é bem interessante, né, professor? A gente começa a ler e começa a investigar. Eu comecei a ver, procurar sobre ele, comecei a investigar. Quando eu vi, eu já estava com 4 páginas dele. Uhum. É muito interessante, muito rico essa pesquisa, Tem Daniele. bastante coisa, né? É bem extenso no trabalho dele, né? Uhum. Muito bem, gente. Então, um ponto importante é que Thomas Kuhn talvez seja o epistemólogo mais aplicado, mais estudado, mais investigado no contexto da didática das ciências. Precisamente isso que o Diego apontou no começo da nossa discussão de hoje. Se você vai buscar na literatura algumas revistas especializadas em epistemologia, é impressionante a quantidade de artigos que você encontra com aplicações da epistemologia de Thomas Kuhn na sala de aula. Então, eu me atrevo a falar aqui que se nós fizéssemos uma pesquisa dentre todas as epistemologias do século XX, aplicáveis e aplicadas no contexto da educação básica, por exemplo, nós vamos encontrar pelo menos 50% delas tratando de ideias de Thomas Kuhn, certo? E os outros 50% com os demais epistemólogos. Isso não é um acaso, visto que Thomas Kuhn tem vários conceitos, várias ideias muito importantes, muito, digamos assim, transferíveis para o contexto do ensino, para o contexto da aprendizagem da ciência. Ok. Outro ponto importante, tá, é que, e daí eu já vou resgatar um pouquinho do que eu discuti com vocês no encontro passado, é que Thomas Kuhn utiliza como elemento central da sua epistemologia as perspectivas de mudança de panorama no contexto das ciências. E alguns exemplos assim são notórios, alguns exemplos são muito importantes e merecem a atenção de vocês, tá? E não são muitos exemplos assim nas áreas de conhecimento. Na física, vamos pegar um exemplo de uma revolução ocorrida do modelo da física clássica para o modelo da física quântica. É importante que o pessoal da física tenha uma noção muito clara de quais eram os princípios tecidos pela física clássica e que é discutido hoje pela física quântica. Então aí nós temos uma mudança de concepção. Outro exemplo, vamos pegar um exemplo na ordem da química. Tá? Eu já me referi ao encontro passado no princípio da combustão, que até Lavoisier se considerava a combustão como a liberação de uma substância chamada flogístico, e pós-Lavoisier se concebe a combustão como algo completamente diferente, que é uma reação química com oxigênio. Então tem uma mudança do modo pelo qual você vai entender. Na física, outro também exemplo muito notório, o modelo do geocentrismo para o heliocentrismo. Lá na área da biologia, do criacionismo, onde se cogitava que todas as espécies vivas teriam sido criadas no seu aspecto final, para o modelo do evolucionismo darwiniano, tendo em vista as adaptações dos seres vivos ao seu meio ambiente
e a evolução de um animal, de um organismo vivo, em outro organismo vivo, em outro animal. Tá? Outro exemplo na química, muito notório também, a teoria da força vital. Em um momento da história da química, se cogitava que toda a matéria orgânica, que todas as substâncias orgânicas eram feitas por influência de uma força vital. Quem estudou química orgânica básica, possivelmente se deparou com esse assunto. Você falava de um composto orgânico, você cogitava que aquele composto orgânico se devia à presença de uma força vital que era que ocorria no interior de um organismo vivo. Ou seja, toda molécula orgânica precisaria de um organismo vivo para ser sintetizado. A isso se deu o nome de teoria da força vital. Até que um químico, em uma determinada época, Wohler, ele, utilizando um composto químico inorgânico, cianeto de amônio, aqueceu essa substância e produziu ureia. E apontou que aquela ureia produzida por ele era a mesma ureia encontrada lá na urina dos mamíferos. Então, o que Wohler fez? Wohler derrubou a teoria da força vital. A partir de Wohler, nós sabemos muito bem que moléculas orgânicas, ou seja, a base de carbono, podem ser sintetizadas em laboratório. Não há nenhuma dependência de um organismo vivo para desenvolver uma molécula orgânica. Então, eu estou dando alguns exemplos para vocês, porque esse é o ponto central da argumentação de Thomas Kuhn. Essas mudanças que ocorrem não apenas no modo como você explica um fenômeno científico, mas no modo como você entende esse fenômeno científico. Então você muda completamente as regras do jogo. Tá? As regras da física clássica são umas, as regras da física quântica são outras completamente diferentes. Então, a essa ideia de modo pelo qual os homens entendem a ciência, praticam a ciência, desenvolvem a ciência, Thomas Kuhn dá o nome de paradigma. E esse é o ponto central da epistemologia kuhniana, da epistemologia de Thomas Kuhn. Nós não conseguimos não associar ou deixar de associar a epistemologia kuhniana com o termo paradigma, com o conceito de paradigma. E a Daniele bem lembrou essa questão do paradigma como um conjunto de saberes, de fazeres, de regramentos, que a gente vai ter muita dificuldade para definir, mas pode entender como o modo pelo qual a ciência é desenvolvida, representada, compreendida, explicada, enfim, o modo pelo qual nós desenvolvemos o conhecimento científico é um paradigma. Então, nesses exemplos que eu dei para vocês, a física clássica tinha um conjunto, tinha um paradigma. Então, existiu o paradigma da física clássica. Esse paradigma foi superado e nós trabalhamos hoje com o paradigma da física quântica. O criacionismo é um paradigma superado. Nós trabalhamos hoje com o paradigma do evolucionismo. Então, para vocês terem uma noção do que abrange, do que engloba esse conceito de paradigma, que é o conceito central da epistemologia kuhniana. Certo? Então, nesse slide, precisamente, eu marquei para que vocês tragam na memória essa ideia, essa percepção de paradigma como esse conjunto, como esse modo de entender a ciência em um determinado momento da história humana. Tá? Num dos livros de Thomas Kuhn, alguns críticos, alguns historiadores apontam que o Thomas Kuhn tem muita dificuldade, ele mesmo, em defender o termo paradigma, em caracterizar o termo paradigma. E chega a apresentar o termo de vários modos distintos no corpo do seu livro. Então eu trouxe aqui uma frase, uma citação direta de Kuhn, lá na página 69, para a gente ter uma ideia do que o Thomas Kuhn, lá no final do seu livro, caracteriza o conceito de paradigma. Então ele aponta lá que são realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo, isso é muito importante, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, eu chamo a atenção aqui, primeiro ponto, essa questão de durante algum tempo. Então, Thomas Kuhn deixa muito claro que nenhum paradigma vai durar para sempre, não pode durar para sempre. Eu já vou explicar o porquê. E também a ideia de que no próprio paradigma nós temos um conjunto tanto de problemas como de soluções. Porque os próprios problemas, as próprias noções do que pesquisar na ciência já faz parte de um conjunto de regramentos que vai, a partir desse uso desse conjunto de regramentos, chegar em determinadas soluções.
Então, toda essa intenção, esse saber, esse fazer, o modo de praticar uma ciência, os problemas e soluções potenciais, a esse conjunto, a essa estrutura global, Thomas Kuhn chama de paradigma. Então, essa é a ideia central do Thomas Kuhn. Quanto a isso, gente, tá? Deixe-me só... Não, eu vou fazer isso no final, vamos seguir aqui. No final eu vou mostrar para vocês os livros que vão estruturar esse conceito aqui e outros conceitos que a gente vai discutir também. Gente, alguma pergunta sobre a questão de paradigma? Sobre o contexto do termo paradigma, do conceito paradigma de Thomas Kuhn? Visto que esse termo é cunhado por Thomas Kuhn, certo? Thomas Kuhn cunha. É interessante falar isso. Kuhn cunha o conceito de paradigma, ou seja, Kuhn desenvolve o conceito de paradigma, que hoje talvez esteja bastante associado às práticas científicas e outras áreas de conhecimento também. Então, gente, alguma dúvida? Ficou claro isso para vocês? Posso ir adiante? Por mim, pode ir. Certo, gente. Então, nós vamos ter dois outros conceitos que justamente vão se atrelar ao conceito do paradigma, que são ciência normal e ciência extraordinária. O que é a ciência normal? A ciência normal é um período onde as coisas estão relativamente bem dentro do contexto científico e um paradigma existente dá conta de explicar aquilo que nós temos como investigações. Certo? Então vamos pensar que a ciência normal, que a física clássica, por exemplo, teve um longo período de ciência normal. Aquele advento da mecânica newtoniana, certo? Onde Newton desenvolveu postulados importantíssimos, trazendo as suas próprias leis, trazendo a quarta lei newtoniana, que é a gravitação universal, fazendo implicações muito interessantes para o comportamento macroscópico da matéria. Então, todo esse conjunto, todo esse momento, esse período histórico, foi um período histórico de ciência normal, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque o paradigma newtoniano, o paradigma da física clássica, dava conta de representar aquelas investigações científicas de época. E o que é a ciência extraordinária? A ciência extraordinária é um momento em que as coisas começam a ser repletas de inconsistências. Tá? Vamos pegar, por exemplo, ali a virada do século XIX para o século XX. Quando surgiu aquele grupo de cientistas, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, que começaram a desenvolver os alicerces do que viria a ser conhecido hoje como física quântica. Então, começaram a surgir observações, começaram a surgir indagações, e quando se buscava aplicar as leis de Newton a essas indagações, particularmente com relação à natureza microscópica da matéria, se percebeu que as leis de Newton não davam conta de fazer algumas explicações quando as partículas diminuíam em tamanho. Então, as leis de Newton explicavam muito bem, de maneira muito satisfatória, objetos volumosos, objetos grandes, certo? Movimento de veículos, de projéteis. Agora, quando nós buscávamos entender o comportamento da matéria, o comportamento molecular e atômico da matéria, aplicando as leis de Newton, se percebeu que as leis de Newton não eram suficientes para isso. Então, começou a surgir um período que Thomas Kuhn chama de ciência extraordinária, onde você começa a colocar em xeque aquele paradigma dominante. E isso poderíamos usar o mesmo exemplo lá do criacionismo para o evolucionismo e dos outros exemplos que eu mencionei. Chega um momento na história da ciência que as regras do jogo começam a ficar enfraquecidas. Então, esse é o momento que nós vamos entender depois como uma troca de paradigmas, como uma substituição de paradigmas. Ciência normal, quando nós temos um paradigma e ele dá conta de explicar, dá conta da nossa compreensão do momento. Ciência extraordinária, quando nós começamos a encontrar um conjunto de anomalias, um conjunto de problemas, que aquele paradigma não é mais suficiente. Aqui entra um outro conceito que a Daniele colocou muito bem, e depois eu vou tentar aproximar esses conceitos num único exemplo para vocês, tá? Tentar fazer, digamos, uma sistematização de vários conceitos aqui pequenos, mas esse é um conceito importantíssimo, que é a incomensurabilidade dos paradigmas. Apesar desse termo, o conceito não é difícil de entender. Vamos entender, então, num primeiro momento, que todo um paradigma explica a ciência num determinado momento histórico.
certo? Esse paradigma vai ser suficiente até um determinado momento, até que um momento ele não vai ser mais suficiente. E vai entrar em conflito. Então, nós vamos ter, em algum momento, dois paradigmas que vão competir entre si. Ou dois modos de entender, dois modos de explicar um determinado conjunto de eventos. Incomensurabilidade é o que o Thomas Kuhn apresenta para você não comparar um paradigma com o outro. Aí isso parece, no primeiro momento, um pouco obscuro, mas não é. Por quê? Porque vamos pegar os exemplos que melhor ilustram esse processo. De novo, da física clássica para a física quântica. Vamos fazer uma pergunta. Qual é o melhor paradigma para explicar a física? É o paradigma da física clássica ou o paradigma da física quântica? Essa pergunta para Thomas Kuhn ela não pode ser feita, porque os paradigmas da física clássica e da física quântica, eles são diferentes, eles são distintos. E quando dois objetos, dois fenômenos são completamente distintos, eles não podem ser comparáveis. Você não consegue comparar duas estruturas de pensamento se elas não têm um ponto em comum. Então eu não posso dizer para vocês o que é melhor quando eu não tenho um ponto em comum para comparar. Tá? Poderíamos até pensar algum exemplo assim, cotidiano, trivial. O que é melhor? Você, por exemplo, comer açúcar ou observar uma paisagem? Não tem como você comparar o que é melhor, porque você não tem um ponto de comparação, um ponto de contar. Você pode responder o que é melhor, ingerir açúcar ou ingerir sal de cozinha? Aí você já tem um ponto de vista de contato, que é um efeito ali da ingestão no metabolismo humano. Então, apesar dos exemplos serem triviais, a noção de incomensurabilidade é a inexistência de um ponto de contato para comparação. Então, com relação aos paradigmas, você não vai comparar dois paradigmas. Eles são apenas diferentes. Um paradigma A não consegue dar conta de explicar algo, não consegue dar conta de uma determinada compreensão que um paradigma B suporta, mas eles não são comparáveis entre si. Muito bem. Com relação a um momento onde você tem um paradigma que ele é satisfatório, até que ele deixa de ser satisfatório e você começa a criar problemas, você começa a criar candidatos para paradigmas que vão superar o paradigma anterior. Certo? Então, quando acontece isso, tá? Você tem, por exemplo, um paradigma que é dominante, um paradigma que ele é plenamente satisfatório em explicar alguns conceitos científicos, até que chega um determinado momento e ele começa a sofrer com inconsistências. Quando essas inconsistências são apresentadas, quando essas inconsistências aparecem, há duas opções a fazer, há dois caminhos a tomar. Um primeiro caminho é esse aqui, ou duas alternativas. A primeira é essa aqui. Ou você alarga e reformula o paradigma de modo a solucionar as anomalias e os novos dados, e explicar os novos dados. Nesse primeiro caminho aqui, imagine lá no modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. O modelo geocêntrico é aquele modelo que colocava a Terra no centro do sistema planetário, no centro dos objetos observáveis até então, e começaram a surgir anomalias. Não é do dia para a noite que você sai de um modelo ou você sai de um paradigma e chega em outro. No primeiro momento, você tenta dar conta de explicar as novas anomalias, alargando, modificando, reestruturando o paradigma. Até que realmente as coisas não funcionam mais de jeito nenhum, e você percebe que aquele paradigma precisa ser abandonado. Aí você teria a segunda alternativa. Mas o que eu quero deixar claro para vocês nesse slide é que, primeiro, esses dois paradigmas, o paradigma anterior, que vai ser superado, e o paradigma que supera o anterior, eles não são comparáveis. Um não é melhor que o outro, eles são diferentes. Um dá conta de explicar uma gama de fenômenos que o outro não consegue. E outro ponto que eu quero deixar claro é que isso não acontece de maneira trivial, isso não acontece de modo automático. O meu paradigma não explica mais um conjunto de eventos, então imediatamente nós vamos superar por outro. Não. Os cientistas são extremamente resistentes em abandonar um conjunto de ideias para chegar num conjunto de ideias diferentes. Extremamente resistentes. Então, você tem lá o modelo do geocentrismo para o modelo do heliocentrismo. Antes de você abandonar o modelo do geocentrismo para adotar o modelo heliocêntrico,
muitos percalços, muitas tentativas, muitas frustrações, muitas implicações ocorreram na tentativa de preservar o modelo anterior. Até tem um cientista, eu não vou lembrar agora quem, mas não lembro quem, que tem uma frase muito, muito célebre na história da ciência, que é a ciência evolui de funeral em funeral. Olha só o peso dessa frase. Eu acho que foi Planck, se falou essa frase, foi Planck, não tenho certeza, gente. Até vocês podem dar uma pesquisadinha aí. A ciência evolui de funeral em funeral. Isso mostra como os cientistas são presos, são, digamos, adeptos às suas convicções. Muito difícil um corpo de cientistas abandonar uma teoria em prol de algo que venha a superar aquela sua teoria inicial. E isso acontece certamente com a perspectiva dos paradigmas. Ok? Muito bem. Agora, quando vamos optar por esse segundo caminho? Tá? Vamos perceber que aquele primeiro caminho, essa primeira alternativa, não dá mais conta. Você não consegue mais reestruturar um paradigma para explicar um conjunto de inconsistências. Então, o segundo caminho, a segunda alternativa, se tornou a única viável. Mesmo quando a segunda alternativa, ou seja, a troca, a substituição de um paradigma por outro, se torna a única saída, isso não acontece de modo corriqueiro. Essa escolha de mudar de um paradigma que não dá mais conta de explicar aquilo que está nos afligindo como cientistas, para adotar um outro paradigma, depende de alguns fatores. E Thomas Kuhn chama de alguns fatores objetivos, que são, digamos, mais factíveis de compreensão. Então, esse segundo paradigma ele tem que ser mais exato, mais consistente, tem que ter maior alcance, ter mais simplicidade e ser mais fecundo que o paradigma anterior. Então, sobre alguns aspectos, esse paradigma que vai superar o anterior, ele tem que, digamos, ser mais amplo e mais satisfatório em algumas explicações, em alguns entendimentos. Só que, além disso, além da qualidade própria do paradigma, vamos colocar assim, também há dependência de alguns fatores que o Thomas Kuhn chama de subjetivos. E aí entra o que Thomas Kuhn vai apresentar como humanização das ciências. O cientista sai de um paradigma para adotar um segundo paradigma, apenas porque esse segundo paradigma explica melhor um determinado comportamento natural do que o anterior? Não. Também há várias questões de natureza particular, de natureza pessoal, de natureza subjetiva, para explicar essa mudança de concepção. E esses fatores subjetivos são fatores próprios da natureza humana, são valores próprios do corpo de cientistas, que opta, por um determinado momento histórico, em sair de um conjunto de entendimentos em prol de um segundo conjunto de entendimentos. Então, valores próprios dos cientistas, algumas práticas de negociação, estabelecimento de consensos, difusão de interpretações. Então, aqui parece que nós temos alguns elementos de outra área de conhecimento e não da científica. Por quê? Porque ciência vai trabalhar com aquele material, com aquilo que é factível. Nem sempre. A ciência, muitas vezes, lembrando que a ciência é construída por seres humanos, ela leva em conta alguns fatores próprios da natureza humana. Então, a capacidade de argumentação, a capacidade de convencimento, a prática que um grupo de cientistas, que uma comunidade de cientistas tem de defender suas próprias ideias, de estabelecer um consenso entre os seus pares. Então, esses são os fatores subjetivos que Thomas Kuhn apresenta como também muito importantes para a ocorrência dessa troca, dessa substituição de um paradigma 1 para um paradigma 2, de um paradigma A para um paradigma B. Isso significa que, se nós não tivéssemos tido um grupo de cientistas no status de qualidade de Einstein, de Bohr, de Planck, de Heidegger, de Schrödinger, possivelmente nós ainda estaríamos atrelados à física clássica newtoniana. Por quê? Porque além do paradigma quântico, que consegue dar conta de outras explicações que o paradigma clássico não dá, nós precisamos também desses fatores subjetivos próprios dos cientistas, tendo em vista a natureza humana desses cientistas, para que esse segundo paradigma ganhe força e se estabeleça.
Então, esses são os pontos centrais aqui importantes até agora. Com relação a isso, então nós temos essa ideia de uma ciência normal sob régia, sob domínio de um paradigma A, para uma revolução científica, o que Thomas Kuhn vai chamar de revolução científica, o momento de transição entre o paradigma A para um novo paradigma. Então, nesse período aqui, bom, vamos pegar do início. Por um longo período histórico, tudo que a ciência apresenta é essa ciência normal. Porque o paradigma A, ele dá conta com qualidade de explicar, de solucionar, de propor problemas e soluções ao que apresenta-se para nós a termos científicos. Então, por um longo período de tempo, vive-se num período de ciência normal. Só que o período de ciência normal não vai durar para sempre. Em algum momento ele vai ser superado. Em algum momento vai começar a haver inconsistências onde o paradigma A não vai ser capaz de responder. Aí nós temos o que Thomas Kuhn começa a chamar de revolução científica, quando começa a surgir um candidato a novo paradigma. Nessa perspectiva, entre um caminho e outro, entre uma coisa e outra, nós temos a incomensurabilidade dos paradigmas, que é justamente a não existência de ponto de contato. Esse paradigma que começa a superar, que começa a substituir o anterior, ele não é melhor, mas ele é mais amplo, ele é mais profícuo em explicar, em representar, em solucionar o que o anterior não consegue. Nessa perspectiva, entra uma natureza muito importante, tanto humana como da qualidade do próprio novo paradigma, dessa dificuldade de mudar de paradigma. Essa mudança, essa alteração não ocorre do dia para a noite, conforme eu já disse para vocês. Então, nós temos um longo período de eventos que vão caracterizar, aí sim, essa mudança de paradigma, onde nós vamos perceber que um elemento crucial para que isso aconteça é precisamente a pressão da comunidade científica sobre os seus indivíduos. E aqui entra, sem nenhuma dúvida, a perspectiva que Thomas Kuhn dá no que é conhecido como sociologia da ciência. Ou seja, o modo pelo qual uma comunidade científica ganha influência no defender o seu posicionamento é fundamental para que o próprio paradigma defendido por essa comunidade ganhe força e venha a superar o paradigma anterior. Então, sem nenhuma dúvida, essa pressão de uma comunidade sobre os seus indivíduos vai caracterizar essa mudança de paradigma, vai acelerar essa mudança de paradigma. Muito bem, alguma pergunta? Gente, alguma dúvida até aqui? Milena, Daniele? Vocês estão aqui comigo? Tranquilas? Não, tranquilo, professor. Ok, não está muito confuso isso não, Milena? Está tudo certo? Ok, Milena, perfeito. Um conceito que é muito presente na epistemologia kuhniana, ele próprio utiliza esse conceito em alguns momentos da sua obra, é essa figurinha que eu estou mostrando aqui. A ciência como um puzzle. O que é um puzzle? É um quebra-cabeças. Ou seja, quando você tem um quebra-cabeças, você percebe que você tem uma solução, tá? Você está buscando solução. O que é a solução do quebra-cabeça? É a montagem das suas peças, certo? Para representar uma figura. Por exemplo, você tem um quebra-cabeça, vamos supor, desconhecido, que tem uma figura desconhecida. Você não sabe qual é a imagem que vai ser representada por montar um quebra-cabeça. Então você está buscando uma solução. Montar um quebra-cabeças vai te dar uma solução de que imagem vai ser representada. E também no quebra-cabeça você tem um conjunto de regras, porque as peças elas têm um encaixe preciso. Você não consegue encaixar as peças de modo aleatório. Você não consegue encaixar as peças de acordo com a tua convicção. Eu quero fazer assim. Não. O quebra-cabeça vai ter um conjunto de regras próprias que, se você tentar encaixar peças de modo equivocado, elas não vão encaixar e não vão te dar, obviamente, a solução para o problema. Então, essa é a analogia que Thomas Kuhn faz à ciência como um quebra-cabeças. Ou, no inglês, né? Thomas Kuhn era americano, puzzle. Isso significa que o paradigma nada mais é do que um conjunto de regras que te permite a chegar a uma determinada solução. Então, essa é uma associação muito bem-vinda da epistemologia kuhniana, da ciência, do desenvolvimento científico como um quebra-cabeça, ou como uma montagem de quebra-cabeças. Então, aqui está o bonequinho tentando encaixar uma peça,
ele só vai conseguir encaixar essa peça se ela estiver na posição correta. Então, existe uma regra aqui. Existe um regramento. Se esse bonequinho inverter a posição dessa peça, ou em nível horizontal, vertical, fazer uma transição naquela peça, não vai encaixar. Então, isso é o progresso, isso é o desenvolvimento científico de acordo com Thomas Kuhn. Afinal, deixa eu mirar um zoom aqui. Afinal, para Thomas Kuhn, o que é a ciência? O que define o conhecimento científico? A ciência é um acúmulo gradual de conhecimento? Nós vamos acumulando conhecimento e assim podemos caracterizar a ciência? Não, não é assim. A ciência trata de aproximações de uma verdade? Não, também não é assim. A ciência, para Thomas Kuhn, não se aproxima de uma verdade. A ciência não tem, para Thomas Kuhn, um compromisso com uma verdade. Thomas Kuhn traz aquela linha muito forte de Popper, onde a ciência não está compromissada com a verdade. A ciência, na verdade, é uma representação humana de um entendimento. Então, para Thomas Kuhn, o que é a ciência? A ciência pode ser definida, pode ser entendida como uma complexa relação entre teorias, dados e paradigmas. Então, esse conceito aqui seria o conceito mais apropriado, tendo em vista essas três possibilidades aqui. Uma complexa relação de teorias, dados e paradigmas, ou seja, paradigmas envolvendo, na verdade, as teorias, as soluções, os dados, os regramentos e assim por diante. Muito bem. Sendo assim, aqui nesse slide eu vou tentar fazer para vocês tentar traçar com vocês aqui uma espécie de combinação entre os conceitos kuhnianos e também dar uma ideia mais geral, uma ideia mais ampla do que é a ciência e como a ciência evolui de acordo com a perspectiva kuhniana. Tá? Então, nós temos que entender bem esse diagrama aqui, que talvez seja um diagrama bem importante assim, para dar conta desse entendimento. Então, vamos iniciar por aqui. Tá? O que Thomas Kuhn chama de pré-ciência, ou algo que não tem o status de ciência. E aqui tem uma ideia muito clara que alguns epistemólogos vão se preocupar em defendê-la, outros não, que é o que nós chamamos de critério de demarcação. Ah, vocês já ouviram falar de critério de demarcação, ou comigo, ou com o Paulo, nas aulas anteriores, por acaso? Não. Daniele, também não? O Diego, acho que teve problema de conexão. O Diego saiu da sala. Não, professor. Perfeito, muito bem. Obrigado, Daniela Milena. Critério de demarcação é algo que nos permita caracterizar um conjunto de conhecimento como científico ou não científico. Eu posso dar um exemplo para vocês. Vamos pegar como exemplo a astrologia. Tá? Todos vocês já ouviram falar, já leram, já escutaram, talvez já se importaram com temas de natureza astrológica. Então, signos, mapa astral, zodíaco, cartomante, pai de santo, e assim vai. Tá? Astrologia. Astrologia é uma ciência ou não é uma ciência? Nós podemos responder essa pergunta usando a epistemologia de Thomas Kuhn. A astrologia, para Thomas Kuhn, não é uma ciência. Por que a astrologia não é uma ciência? Porque a astrologia não tem um único paradigma. Você vai perceber que existem vários modos de fazer uma leitura de um mapa astral, de fazer uma construção de um mapa astral. Cada país, cada comunidade, cada não vou chamar de profissional aqui, porque seria, na minha concepção, seria uma força de expressão. Mas cada indivíduo que se compromete em fazer uso de temas da astrologia vai fazer uso ao seu próprio modo. Então não há um conjunto, não há um único paradigma para dar conta da astrologia. Então ela não é ciência. Agora vamos pegar a astronomia, tá? Que tem um termo muito parecido, só que é completamente diferente. A astronomia, obviamente, é uma ciência. Por que é uma ciência? Porque, de acordo com o critério de demarcação de Thomas Kuhn, existe um único paradigma para explicar, para fundamentar temas da astronomia. Você vai desenvolver temáticas de astronomia, vai fazer estudos astronômicos aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Indonésia, na Guatemala, e você vai ver um único conjunto de leis, de regras,
para endossar os argumentos astronômicos, diferentemente lá da astrologia. Então, a astronomia, por ter um único paradigma, é uma ciência. E abrindo um parênteses, é interessante aí, bem interessante você perceber que as pessoas estão muito mais próximas da astrologia do que da astronomia. Né? Interessante você perceber que a maioria dos jornais trazem colunas astrológicas, como o próprio mapa astral, e a maioria dos jornais não traz colunas de natureza astronômica, né? De natureza da astronomia. Enfim, fechando parênteses. E abrindo um outro parênteses também importante. Eu tenho uma coleção de minerais. Talvez eu não falei isso para vocês ainda, possivelmente eu não falei, mas há bastante tempo eu coleciono minerais. Até tenho aqui um quadro na minha parede com quase uma centena, não um pouco mais, 110 minerais, peças pequenas de minerais. Então eu vou comprando, acumulando aqueles minerais. Hoje é muito difícil encontrar um mineral que eu não tenho. Mas quando aparece algum colecionador, quando aparece alguém vendendo minerais, quando eu visito algum município que tenha a mineralogia como especialidade, a Caçapava do Sul é um exemplo, Soledade também é um exemplo, a Ametista do Sul também aqui no estado, são municípios assim muito voltados para esse mercado da mineralogia. Pegando um exemplo, eu tenho um mineral, tá? Vamos ser, por exemplo, criopásio, tá? Um mineral bem comum, criopásio. Eu vou procurar em sites para ver a composição química do criopásio. É impressionante, gente, que a cada 10 sites que você entra, ele vai abordar a ideia dos minerais sobre uma perspectiva não científica, sobre uma perspectiva de cristaloterapia, ou seja, não mineralógica. Isso é uma coisa impressionante, A mineralogia, obviamente, é uma ciência, porque você tem um único conjunto de paradigmas para dar conta de explicá-la. Agora, qualquer outra percepção sobre aquele mineral, faz bem ali para um indivíduo que nasceu sob o signo tal, ou a pedra do amor é o quartzo rosa. Essas outras ideias, elas não têm natureza científica. Por quê? Porque não tem um único conjunto de paradigmas as dominando. Tá claro essa distinção, gente? Entre ciência e pseudociência, vamos chamar assim? Ficou claro para vocês isso? Alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto? Ficou claro, sim. Certo. Ok, Daniela. Outro exemplo importante, a alquimia e a química. Vamos entender a alquimia como precursora da química sob um ponto de vista cuniano? Não. A química utiliza vários conceitos, vários elementos, várias instrumentações, várias materializações lá da alquimia. Mas a química não é uma alquimia melhorada. A alquimia, entre outras preocupações, os alquímicos se preocupavam com o elixir da longa vida, os alquimistas se preocupavam com a pedra filosofal, que seria uma poção, uma fórmula mágica capaz de transmutar metais menos nobres no ouro. Os alquimistas frequentemente utilizavam fases da lua para fazer suas pesquisas. Cada comunidade alquímica desenvolvia algumas preces, alguns rituais próprios. Então, a alquimia nunca teve um único paradigma dominante. A alquimia nunca teve um único regramento. Então, a alquimia não é uma ciência, nunca foi uma ciência. A química, por sua vez, por mais que ela tenha lá uma raiz alquímica, vamos chamar assim, a química, em contrapartida, ela depende de um consenso, então ela depende de um único paradigma. Praticar-se química aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa, em termos cunianos, de praticar química em qualquer outro lugar do planeta. Certo? Visto que nós temos um único conjunto de paradigmas. Então, acho que já está bem explicado essa questão aqui. Né? Tudo aquilo que não tem um único paradigma é chamado de pré-ciência ou de pseudociência. Agora, quando nós temos um único conjunto, um único paradigma, melhor dizendo, tá? Um único paradigma, que é o conjunto de regramentos, que é uma ideia central. E esse único paradigma explica, de modo satisfatório, um conjunto de eventos, os nossos problemas, oferece soluções, regramentos. Então, nós temos esse período que eu já mostrei para vocês aqui de ciência normal. A química está num período aqui de ciência normal. Nós temos um único paradigma químico que dá conta de explicar o nosso comportamento da natureza da matéria.
Esse período de ciência normal, ele dura para sempre? Obviamente não. E esses vários exemplos que eu já enumerei aqui para vocês vão endossar esse argumento. Esse período de ciência normal, em algum momento, ele vai ser abalado por inconsistências, ele vai ter problemas de difícil solução e que não vai conseguir solucionar, ele vai ter problemáticas cujo regramento proposto no conjunto do paradigma da ciência normal vão ser insuficientes. Chegando, então, em um conceito, em uma ideia que Kuhn apresenta como anomalias. Toda ciência normal, em algum momento, vai sofrer de anomalias. E isso é normal, isso é natural que aconteça. O surgimento de anomalias ainda não derruba o paradigma, porque eu posso ter aquele momento lá de transição, eu posso ter os cientistas muito presos ao paradigma dominante, os cientistas fazendo todo o possível para responder às anomalias, utilizando os regramentos vigentes. Agora, quando as anomalias surgem em grande número, em grande vulto, e se tornam insolúveis, nós temos um momento que Thomas Kuhn chama de crise. E a crise, ela não é reversível. Quando nós saímos de uma anomalia, ou de um conjunto de anomalias, e chegamos em um momento de crise, aí aquele paradigma vai ser substituído, é só uma questão de tempo. Quando os cientistas lá da física quântica começaram a pôr em xeque vários postulados newtonianos, você percebeu que a física clássica estava em crise. Então, era só uma questão de tempo para um paradigma estar mais robusto e mais, digamos, próximo ao convencimento de uma comunidade científica, mais agregar mais partidários para aquele paradigma clássico ser substituído. Então, essa crise, ela vai acarretar o que nós chamamos de mudança de paradigma. Então, vai ocorrer num período de revolução científica essa substituição de um paradigma A para um paradigma B. E isso acontece em sua evolução no que Thomas Kuhn chama de ciência extraordinária. Então, de uma ciência normal, o último período, a última fase, antes de um novo período de ciência normal, é a ciência extraordinária. Que é aquele momento que o paradigma A começa a ser destruído, começa a ser abandonado, e o paradigma B entra em seu lugar. Esse período de ciência extraordinária, quando for estabilizado, retornará em um período de ciência normal. Então, nós podemos pensar que o paradigma clássico, da física clássica, passou por todas essas fases aqui, até que hoje o paradigma dominante na física é o paradigma quântico. Então, teve um momento de ciência normal que o paradigma dominante era o paradigma clássico. Hoje, a ciência normal tem como paradigma dominante o paradigma quântico. E aqui nós temos um ciclo ininterrupto, um ciclo que acontece para sempre. E esse para sempre é justamente o que marca a revolução, o que marca o progresso da ciência. A ciência precisa desse ciclo para progredir. A ciência não vai estagnar-se no período de ciência normal. Em algum momento, aquele período, aquele paradigma dominante, vai ceder lugar a novas ideias, a novas concepções, vai passar por anomalia, por crise, por uma revolução científica, por um período de ciência extraordinária e retornará para um período de ciência normal. Em algum momento, dará início ao novo ciclo. Então, essa aqui a gente pode entender como estágios da ciência, ou estágios científicos. Muito bem. Com relação a algumas implicações para o ensino de ciências, eu não vou me alongar nesses próximos slides aqui, até porque isso é muito aberto com relação a várias abordagens possíveis, e a Daniele bem lembrou que em uma componente eu utilizo da epistemologia kuhniana para estruturar as abordagens metodológicas que são desenvolvidas no âmbito desta componente. Na verdade, as duas linhas de pesquisa que eu desenvolvo, que eu trabalho, são a teoria da aprendizagem significativa e a epistemologia de Thomas Kuhn. A teoria da aprendizagem significativa na perspectiva da aprendizagem, a epistemologia de Thomas Kuhn na perspectiva da imagem, da construção científica desejável para o desenvolvimento de sala de aula. Então, essas são as duas linhas fundamentais que eu utilizo. São as melhores a nível de teoria de aprendizagem e a nível de teoria de tese epistemológica? Certamente não, gente. Você pode e deve adotar uma linha
pedagógica importante, uma linha epistemológica também importante, a partir das suas próprias leituras, certo? Mas eu tenho utilizado, nas minhas linhas de pesquisa, esse embasamento pedagógico com relação à teoria da presença educativa e o embasamento epistemológico com relação à epistemologia de Thomas Kuhn, certo? Mas por uma questão de afinidade pessoal, de afinidade própria. O que é importante é essa percepção de relevância, essa percepção de mérito em você perceber a necessidade de você estruturar abordagens metodológicas, tanto com relação à aprendizagem, e aí você precisa de um aporte pedagógico, e também com relação a elementos epistemológicos, aí você precisa de um aporte epistemológico. Certo? Então eu vou elaborar um plano de ensino, vou elaborar um plano de aula, vou pensar em desenvolver um TCC, desenvolver uma intervenção de estágio. Então, vamos pensar para além de questões metodológicas, como mapa conceitual, como experimentação, como aula demonstrativa, como resolução de problemas, que todas essas são questões metodológicas. Vamos lembrar de estruturar essas questões metodológicas com elementos pedagógicos, e daí vamos pensar nas linhas de aprendizagem, e também em elementos epistemológicos. E aí vamos pensar nas teses epistemológicas, tendo em vista que você está propondo aulas de ciências, buscando desenvolver aprendizagens de ciências e buscando também desenvolver uma leitura científica, desenvolver uma percepção da ciência como algo benéfico, como algo de repercussão para uma sociedade que depende cada vez mais da fundamentação científica. Muito bem, então, dentre algumas implicações para o ensino de ciências, eu estou trazendo aqui algumas, como a resolução de problemas, como situações em relação às relações de experimentação e teoria, a atividade científica como não cumulativa, não linear, a ciência não caracterizada como uma construção por tijolos. O que é isso? A ciência é uma construção que vai acumulando tijolo por tijolo e em algum momento chega num projeto acabado? Não. Se a gente entender a ciência na perspectiva de Thomas Kuhn, nós vamos perceber a ciência que vai acumulando tijolos, constituindo um paradigma. Mas chega um momento que aquele paradigma não vai mais dar conta, vai ser superado, então nós vamos abandonar esses tijolos e vamos reconstruir aquela edificação com tijolos diferentes. Vamos colocar assim. Então, aqui nós temos várias implicações potenciais para o ensino das ciências. Nesse slide, a própria história da ciência, como uma abordagem kuhniana em sala de aula, não como um registro dos grandes descobridores, também não como justificativa dos erros cometidos, não como superstições e narrativas históricas. Todas essas abordagens aqui são abordagens muito insatisfatórias, muito superficiais, muito, digamos, não representativas da imagem contemporânea de ciências que nós temos hoje. Então, nós precisamos superar esse modelo de história da ciência para fazer abordagens em sala de aula, tratando do saber científico como uma sucessão de tradições de pesquisa. Em cada momento histórico, nós temos algumas tradições de pesquisa, algumas implicações, algumas importâncias. Também o contexto das teorias. O que está por trás, o que está nos bastidores das grandes teorias, das grandes descobertas, a razão pela qual determinados cientistas se preocuparam com estudar determinados eventos em detrimento a outros. Também a ciência como um empreendimento humano, cultural. Então, são várias abordagens possíveis de serem trabalhadas em sala de aula que vão superar esse modelo histórico muito pautado em quem descobriu o que e quando aquilo foi descoberto. São outras perspectivas muito importantes para a história da ciência com relação à epistemologia kuhniana. Nesse outro slide, uma abordagem com relação à experimentação. Então, a experimentação, a atividade experimental, ela pode amplamente ser defendida para uso pedagógico, para emprego pedagógico, tendo em vista perspectivas kuhnianas, onde Thomas Kuhn, dentre outras defesas que irá fazer da experimentação, vai trabalhar a experimentação como uma representação científica. Assim como nós temos a representação teórica, a representação matemática,
a representação cultural, a representação por meio de diagramas, de gráficos, por meio de desenhos, nós temos também a representação científica por meio da experimentação. Então, o experimento, a prática laboratorial, pode muito bem estar associada a uma estrutura teórica, a um subsídio teórico, a partir da tese epistemológica de Thomas Kuhn. E aqui, por fim, a ideia não é fazer que vocês tenham uma leitura desse mapa conceitual, mas acreditem em mim, esse é um mapa conceitual, certo? Nesse mapa conceitual eu apresento, talvez, não vou dizer todos, mas os principais conceitos da epistemologia kuhniana, certo? Eu coloquei nesse slide aqui só para vocês terem uma noção, uma pequena ideia desse dimensionamento. Então, esse conjunto de slides que eu mostrei para vocês agora, ele é um recorte desse mapa conceitual global, digamos assim. Certo? Então, aqui nesse mapa conceitual, nós temos vários conceitos, várias ideias de Thomas Kuhn. Aqui vocês conseguem identificar o quebra-cabeças, né? Aqui tem outros conceitos que a gente abordou aqui, ou seja, eu recuperei vários elementos aqui para fazer uma apresentação, trazendo para vocês os principais conceitos, os principais argumentos de Thomas Kuhn. No modelo presencial, eu tenho esse material aqui sobre um banner. Eu tenho um banner com esse mapa conceitual, é um mapa conceitual gigante. Eu não consigo projetar esse mapa conceitual nem na sala de aula usando um projetor, porque ele é muito grande. Então, no banner, é muito interessante de fazer algumas abordagens a partir do banner. Então, a gente expõe o banner na sala de aula, os alunos se dispõem em torno daquele banner e a gente faz alguns apontamentos, boas discussões. Mas aqui é só para vocês terem uma noção assim, mais ampla da epistemologia de Thomas Kuhn, da estrutura conceitual da epistemologia de Thomas Kuhn. Certo, minha gente? E aí vamos para os slides finais e os nossos encaminhamentos. Com relação ao conhecimento científico, sobre perspectivas kuhnianas, o conhecimento científico ele é um conhecimento rigoroso e credível, partilhado por toda a comunidade científica, mas não reproduz fielmente a realidade. Então, esse argumento aqui ele é fundamental. Então, a imagem científica, a abordagem científica, é a melhor que nós podemos fazer a nível de seres humanos sobre um determinado momento histórico, mas ele não tem compromissos com a verdade, porque a ciência não tem compromissos com a verdade. Certo? Então, volto nesse argumento, visto que ele é de suma importância. A melhor abordagem que nós vamos fazer sobre a vacina para a Covid é a abordagem científica. Porque ela é verdadeira? Não. Porque ela é fruto do melhor que nós temos de entendimento humano, com fundamentação, com subsídios, com demonstrações, com verificações. E o conhecimento científico, ele é objetivo no sentido de ter um acordo de toda a comunidade científica, que pode testar sua validade, repetindo as operações lógico-matemáticas descritas e chegar sempre ao mesmo resultado. Por que o conhecimento científico é o melhor a nível de representatividade humana? Por conta que ele tem o respaldo de uma comunidade de cientistas que se dedica a produzir conhecimento. Então, isso endossa o argumento anterior. E, por fim, para nós fecharmos a epistemologia kuhniana com relação às suas ideias principais, esse sujeito aqui, Thomas Kuhn, depois de investigar o modo como a ciência evolui, ele vai concluir algumas questões. Que a escolha de uma teoria depende de uma mistura de fatores objetivos e subjetivos, conforme eu já disse. Então, do que dependerá a escolha entre dois paradigmas? De alguns fatores objetivos, que têm relação direta com a qualidade do paradigma, mas também de alguns fatores subjetivos, que têm uma implicação com a natureza humana e a gente não pode deixar de percebê-la como importante. A ciência evolui de modo descontínuo. O que significa isso? Que a ciência não é contínua, não é cumulativa. A ciência não vai melhorando, aprimorando as suas ideias, aprimorando as suas teorias. Não. A ciência é marcada por muitos períodos de ruptura. Então, a gente pode entender que um paradigma vai se alargando, vai se qualificando, vai se aprimorando, até o momento que esse paradigma não vai dar conta de explicar algumas questões e ele vai ser abandonado. Então, a ciência é marcada por vários períodos de descontinuação. Então, a ciência não é uma construção por tijolos. A ciência não é linear, não é acumulativa.
Há período de ciência normal, em que vigora um determinado paradigma. Há momentos de crise ou de ciência extraordinária, de que pode resultar quer a correção do alargamento do paradigma, quer a substituição por outro. E, neste caso, há uma revolução científica. Então, você tem uma ruptura de um modo de conhecer, de um modo de conceber a própria realidade. Se a realidade era concebida de um modo na física clássica, hoje a realidade é concebida de um outro modo, tendo em vista o advento da física quântica. O novo paradigma ele consagra uma visão da ciência e da realidade totalmente nova e incompatível com a anteriormente adotada. Esse incompatível é o conceito de incomensurabilidade dado por Thomas Kuhn. Então, você tem um novo modo de olhar a ciência. Ele não é melhor nem pior do que o seu antecessor, ele é diferente. Esse novo paradigma transforma-se em ciência normal e, em algum momento, em algum tempo, será também posto em confrontação e, em algum momento, será certamente substituído por uma nova imagem, por um novo olhar. Certo, gente? Então, estamos aqui nos aproximando do final. E aqui eu vou apresentar para vocês o encaminhamento para o nosso próximo encontro. Certo? Eu vou deixar lá no Classroom esse artigo aqui, que é Progresso e Não Determinismo Científicos a partir de conceitos-chave da epistemologia de Thomas Kuhn. Esse é dos alguns artigos que eu tenho publicado, esse é o artigo que talvez eu tenha mais orgulho. Porque só eu e os demais autores, o Marcelo Ferreira e a Maria de Fátima da Silva Vindraux, são professores da UNB, da Universidade de Brasília, só nós sabemos quanto de tempo, quanto de pesquisa, quanto de leitura, quanto de escrita foi destinado à elaboração desse artigo aqui. Então é um artigo não apenas introdutório à epistemologia de Thomas Kuhn, mas um artigo que se preocupa em fazer essa transposição para nós termos uma possibilidade de falar sobre a ciência em sala de aula a partir dos elementos kuhnianos. Então eu vou pedir para que vocês leiam esse texto, leiam o artigo, e a partir do artigo, e a partir também daquilo que eu falei com vocês aqui, a partir dos slides, eu vou pedir para que vocês elaborem e apresentem um mapa conceitual sobre a epistemologia kuhniana no nosso próximo encontro. E agora sim, é o momento de sistematizar. Tá? Se vocês, nesse momento, só trouxeram argumentos de Thomas Kuhn, agora é o momento de sistematizar. É o momento de elaborar um mapa conceitual com um compromisso de completude. Então, o mapa conceitual, a ideia é estruturar toda a epistemologia de Thomas Kuhn, ou todo o entendimento de vocês quanto à epistemologia de Thomas Kuhn, e, obviamente, representar, sistematizar esse mapa conceitual. Preferencialmente, para a elaboração desse mapa conceitual, utilizem lá o CIMAP Tools, utilizem um software. O CIMAP Tools ou outro software. Mas, caso vocês tenham problemas com isso, o mapa manuscrito, né? O mapa manuscrito também é uma possibilidade, também é uma alternativa. E eu vou deixar também no Classroom um artigo abordando o mapa conceitual, abordando o recurso dos mapas conceituais. Imagino que não seja o caso de vocês, mas talvez o mapa conceitual seja uma estratégia que não foi utilizada até então. Então, se é o caso, vocês vão, no primeiro momento, fazer uma leitura do artigo, certo? E daí, a partir da leitura do artigo, vocês vão ter todas as ferramentas para elaborar o mapa conceitual. Ok, gente? Alguma pergunta sobre o encaminhamento, sobre a atividade? Daniele? Tranquilo, professor. Beleza, Milena. Beleza. Daniele, tudo certo também? Tudo certo. Daniele e Milena, vocês já elaboraram mapas conceituais? Estão familiarizadas com o recurso? Eu fiz no PIBID. Uhum, eu lembro. E você, Daniele? Sim, eu já fiz também. Ótimo, perfeito. Então vocês vão poder se debruçar mais às questões conteudinais, as questões de conteúdo propriamente com relação ao artigo. E espero que vocês gostem do artigo, que vocês gostem do texto. Me perdoem por alguns momentos o texto ser um pouco duro, um pouco endurecido, mas é difícil de falar sobre epistemologia sem, em alguns momentos, trazer argumentos um pouco mais complexos, de maior complexidade. Muito bem, gente. Então, aqui nesse último slide são algumas referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. Tá? E eu vou fechar a aula de hoje mostrando para vocês aqui alguns livros.
tá? Fechando, na verdade, esse argumento com alguns livros. Aqui. Voltei para a tela cheia. Vocês estão me vendo de novo em tela cheia? Sim. Ok, muito bem, gente. Vamos verificar se temos alguma questão no chat, alguma questão para que eu responda. Não, tudo certo. Muito bem, gente. Com relação aos livros, tá? Esse livro aqui, certo? Que é aquele livro que eu já mostrei para vocês em alguns momentos, que é o livro do Moreira e da Massimo, que vão apresentar todas as epistemologias, ou as principais epistemologias, certo? Não apenas a de Thomas Kuhn, como outras epistemologias também. Livro cuja uma apostila elaborada pelos próprios autores já está lá no Cleson. Tá? Esse livro aqui, bem caro, por sinal, Epistemologia do século XX, um livro que está bem escasso hoje na editora. E além desse livro, são os livros próprios do Thomas Kuhn. Esse aqui é um livro próprio do Thomas Kuhn, que é aquele livro que eu mostrei para vocês no encontro passado, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, que certamente é um dos livros mais sofisticados, um dos livros mais importantes já escrito por um cientista no século XX, tá? Aqui você vai ter várias abordagens, vários conceitos que vão estruturar, que vão apresentar de modo original as ideias de Thomas Kuhn. Certo? Esse livro não é a opinião desse professor que vos fala, mas ele é considerado um dos livros mais brilhantes já escritos por um único cientista. Certo? Abordar esse livro é abordar apenas a estrutura. Você falar sobre a estrutura, você está falando aqui sobre essa obra escrita por Thomas Kuhn, originalmente em 1962, e essa obra aqui, talvez de maneira mais brilhante até então, apresenta a natureza, a filosofia, a abordagem científica de uma maneira que até então a humanidade não tinha construído até 62. Outro livro que eu tenho aqui de Thomas Kuhn é esse aqui, Atenção Essencial. É um livro também escrito por Thomas Kuhn que vai explicar, que vai detalhar alguns elementos ali com relação à sua epistemologia. Certo? De maneira mais particular em relação ao momento de ruptura entre um paradigma A e um paradigma B. Então, o momento de tensão, o próprio nome do livro, Atenção Essencial, é o que vai caracterizar a troca, a substituição entre um paradigma e outro. Outro livro muito importante de Thomas Kuhn é esse aqui, O Caminho desde a Estrutura. Então, também é um livro de Thomas Kuhn, e ele vai abordar toda a proposta da sua epistemologia, tendo em vista algumas implicações anteriores à estrutura das revoluções científicas e algumas implicações posteriores também. Então, esse livro, na verdade, assim como o anterior que eu mostrei, ele vai aprofundar um pouco mais. Ele vai responder a alguns críticos também, ele vai trazer alguns argumentos que vão responder, que vão ir de encontro a alguns apontamentos que foram feitos sobre a estrutura das revoluções científicas. Então, a estrutura das revoluções científicas, a estrutura quando chegou no mercado, ela foi interpretada, ela foi vista por variados modos. E Thomas Kuhn se incomodou um pouquinho com o modo pelo qual, em alguns momentos, a sua epistemologia era interpretada, então ele vai passar a responder, a argumentar para os seus críticos, e ele utiliza esse termo nos livros, em relação a alguns argumentos que foram distorcidos no desenvolvimento das ideias kuhnianas. E o último livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que não é um livro do Thomas Kuhn, mas é um livro escrito a partir da Revolução Científica. Então, aqui o título do livro é Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, 50 anos. É o momento que o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura, chegou nos seus 50 anos, e tudo aquilo que foi produzido, foi desenvolvido, foi aplicado a partir da estrutura, a partir da publicação da estrutura. Tá? Esse livro aqui é do Condé e da Pena Forte, é um livro de 2 autores brasileiros. Muito bem.